O mercado de 2023 para o algodão, não só lá fora, né, no quadro internacional, mas aqui dentro, no mercado brasileiro, começou bastante agitado, com informações que precisam de uma confirmação para dar uma direção aos negócios, e a gente precisa entender como essas informações, inclusive, têm se cruzado. Hoje, por exemplo, é um dia de baixa forte para os preços do algodão na Bolsa de Nova York, mas a volatilidade já marcou os primeiros dias deste primeiro mês de 2023. O que isso quer dizer para o produtor brasileiro, para a indústria brasileira compradora, para os nossos compradores lá fora? É isso que a gente vai entender agora, conversando com o Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, já conosco. Peri, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você conosco novamente. Começamos 2023 com força total no mercado do algodão, né? Boa tarde, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente gosta bastante. Mas sim, o 23 ele vem com o pé na porta e voadora no lustre, né, cara? Ele tá vindo com tudo, com todas as preocupações e todas as variáveis que esse mercado tem. Mas os últimos 3 anos têm sido bastante agitados, vamos dizer assim. E 2023 está prometendo ser um ano tão volátil quanto os últimos. Peri, vamos começar pela Bolsa de Nova York e entender como é que as cotações estão trabalhando lá fora. Aqui elas estão atentas, o que os traders estão digerindo para dar essa volatilidade toda para os preços nas bolsas internacionais? A gente tem duas situações diferentes, né? Então a gente olha o março 23, que é o vencimento mais próximo, que é o que marca quem ainda tem algodão para vender. Então tem muitos produtores que têm saldo ainda. Esse algodão vai ter que ser comercializado nos próximos 5 meses, 6 meses no máximo. Então ele está olhando, conversando com a gente e tentando encontrar qual a melhor maneira, a melhor estratégia, o melhor momento de vender. Então, nesse março 23, o mercado parece que está preso nesse canal. Ele fica entre 88, 87 e 80. Então, a boa notícia é que 80 parece ser suporte, realmente está próximo aí dos custos de produção, tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos. 80, 78 tem um suporte importante. O mercado respeita isso até certo ponto, não dá para jurar por Deus que não cai abaixo disso. Mas esse suporte tem dado um pouquinho de conforto para o produtor por estar perto do seu custo de produção. A má notícia é que ele não está conseguindo vencer os 87, 88, ele vai lá e volta. Então, talvez, se você ainda tem um saldo muito grande, respeitar esse canal pode ser uma boa saída, é o que a gente tem feito com os nossos clientes. Quando ele chega próximo, ali acima de 85, como está agora, em 86, se o cliente ainda tem muita coisa para liquidar, a gente tem dito para ele liquidar aos poucos alguma coisa do que tem de saldo, né? E se puder conseguir as proteções de baixa. Agora, para o ano que vem, 2023, onde o produtor tem mais algodão para vender, ele tem melhorado. Nos últimos 4 meses aí ele saiu dos 80, que é onde ele estava, e próximo dos 79 veio para 85, 88. Então a gente teve uma melhora. Na baixa dele ali em novembro ele chegou a bater 70 centavos, então era uma preocupação grande o quanto ele poderia cair. Hoje ele está em 85, 84 e 70, não é o que a gente queria, né? Mas ele tem um canal de alta, ao invés do março 3, que tem um canal lateral, né? A gente espera que esse canal de alta ele continue subindo e que Nova York continue melhorando, mas tem várias nuvens carregadas aí no horizonte, cara, a gente está bastante preocupado. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar e você me dizia, Peri, que a gente ainda tem um foco do mercado bastante forte sobre a questão do futuro da economia global. Esses temores de uma recessão, a questão dos juros, da inflação, tudo isso ainda está pairando muito forte sobre o mercado de commodities e para o algodão não vai ser diferente, portanto. O algodão ele acaba respondendo mais do que, né, os alimentos, então aquilo que a gente sempre fala, a audiência rotativa, então não custa repetir. Quando o consumidor tem que escolher em cortar alguma coisa da cesta básica dele, o primeiro que deixa de ser comprado são eletrônicos e têxteis, né? A alimentação continua, enfim, ele não vai deixar de comprar o óleo de soja porque a renda dele caiu, mesmo porque são valores que têm um impacto menor na renda dele. O algodão é um produto que ele pode ter sua compra postergada, né?
não é supérfluo, porque ninguém vive sem roupa, mas ele não precisa ser comprado hoje. Então, quando você tem ciclos de expansão de renda, ele aumenta muito mais rápido o seu consumo, mas quando você tem redução da renda, ele cai o consumo bastante, mais do que proporcionalmente. Por isso que a gente olha sempre a macroeconomia. Olhando a macroeconomia, não está um cenário muito legal. Se no começo do ano passado existiam muitas dúvidas se haveria ou não uma recessão, essas dúvidas se mantiveram até julho, agosto, setembro, dependendo de quem você acompanha. Já está dado que 23 vai ser um ano de crescimento menor, não só nas economias principais do mundo, mas também no mundo como um todo. Esse crescimento menor, que também está previsto para o Brasil, ele acaba acertando em cheio ali o algodão. Existem outras coisas que a gente está colocando na balança, uma área menor nos Estados Unidos, uma produtividade que a gente ainda vai ter que ver qual vai ser, mas no médio prazo, olhando demanda e consumo, demanda, consumo e oferta, né? A oferta tem caído um pouquinho, mas o consumo tem caído com uma rapidez maior, e isso é o que nos preocupa. E a gente continua preocupado, então, que o médio prazo possa trazer mais notícias para os produtores, segurando esses preços, ou até reduzindo eles um pouco. Peri, como é que o mercado enxergou e absorveu a informação da reabertura da China, da volta mesmo que parcial ou gradual da normalidade? Isso não poderia ser um combustível ali para o consumo, para pelo menos garantir certa estabilidade da demanda, ou ainda com essa informação há essa perspectiva de que o consumo cai de fato mais rápido do que a oferta? Muito legal sua pergunta. Então, existem três itens que estão tirando o nosso sono e trazendo volatilidade para todos os mercados, mas pelas razões que eu acabei de mencionar, principalmente para o algodão. São eles: guerra da Ucrânia, essa inflação / recessão nos países desenvolvidos, e reabertura ou não da China, né? A pandemia, que na verdade não acabou, né? Nós continuamos nela, é uma pandemia controlada. Então, o mercado reagiu com euforia, os preços subiram quando a China ela anunciou a sua reabertura, mas a gente está nesse momento em pleno Ano Novo Lunar, é um feriado que eles têm, né? Talvez o único feriado anual, realmente, da China, e o que acontece é que nos últimos anos você teve uma migração muito grande dentro da China, né? De população que veio de regiões rurais para as cidades, e esse é o momento do ano em que eles voltam para suas regiões rurais, ficam lá, ficam com seus parentes, e depois voltam para as cidades. Então, a gente está o mercado se preocupa com essa mobilidade que vai acontecer agora. Essa mobilidade está sendo liberada. Então, o que aconteceu nos últimos 2 meses é de nós termos notícias de que vai liberar, a gente comemora, o mercado sobe, e dali a 1, 2, 3 semanas, as notícias são de que o contágio aumentou, e porque o contágio aumentou, a China fecha de novo. Então, enquanto não houver uma notícia de que realmente as contaminações caíram e por causa disso as coisas estão sob controle e a China está reabrindo de vez, ainda a gente vai continuar vivendo essa bipolaridade, cara, de comemorar na terça e ficar triste na quinta, tá? Então, na terceira vez que eles anunciaram a abertura deles e depois voltou, o mercado passou a ver esses anúncios com mais cautela. Mas é fato, sim, de que os funcionários estão voltando para as fábricas, e a gente está se agarrando nesse fato para tentar passar uma mensagem positiva, mas no fim do dia ainda é muito cauteloso. Isso aí ajuda, mas não salva a lavoura, não. Não é isso que vai tirar a gente desse nível e colocar a gente de volta nos níveis que a gente viu no começo do ano passado. Faz bastante sentido para mim. Peri, quando a gente olha para essa demanda que ainda cautelosa, está presente, como é que tem sido a demanda pelo algodão brasileiro? A demanda pelo algodão como um todo está indo bem, e a do brasileiro não é diferente. Esses lotes de saldo que a gente está dizendo, né, da safra atual, eles estão conseguindo ser comercializados, não com a mesma vontade que a gente gostaria, né, que aconteceu no passado. Demora um pouco mais para eles serem vendidos, mas em algum momento eles são. O mercado doméstico também está se encarregando de absorver uma parte desse saldo que ficou,
isso tem sido bom para todo mundo no 23. No mercado 22. A safra 23 está se movendo um pouco mais lentamente, com cautela, com a mesma cautela, mas está se movendo. Então, é um momento que ele é um momento sub-horroroso, né? Um momento horroroso, a gente já viveu isso, quem já ficou bastante tempo nesse mercado, ele já viu momentos em que não tem demanda, não importa o preço. Então, ali em 2011 a gente viu isso, 2008, no auge da crise para 2009. Então, existem momentos no mercado que acontecem, graças a Deus, muito raramente, em que a demanda desaparece realmente. A pandemia foi assim, né? No auge de 2020. Não é esse momento agora, você consegue achar uma casa para o algodão, mas normalmente não no basis ou no preço que a gente acha que o algodão brasileiro merece. Mas o mesmo está acontecendo para o algodão americano também. O algodão americano está sendo vendido a preços mais baratos, mas quando você tem uma demanda fraca, quando você tem poucos compradores no mercado, é natural que isso aconteça. A demanda existe, portanto, mas não está nos níveis que a gente gostaria, não. Isso deixa o produtor ou o vendedor um pouco mais contido também, portanto. Por isso que você relata essa safra 23 num caminho, ou caminhando, evoluindo nas vendas de forma um pouco mais lenta. Um pouco mais lenta. O produtor está preocupado. E o 23, a gente tem observado dos nossos clientes uma coisa muito interessante, né? Chega a ser... existem clientes que estão muito vendidos e clientes que estão quase nada vendidos. Então, na média, o país está vendido 55%, 60%. Mas quando você olha cliente a cliente, tem cliente que está vendido 10%, às vezes está zero fixado, e tem cliente que está vendido 60%, 65%, 70%. Então, está bastante disso aí, cliente a cliente, quando a gente olha. Independente dele estar muito vendido ou muito fixado, continua valendo o que a gente tem falado nos últimos 2, 3 anos, isso não mudou, tá? É um momento de colocar todo mundo na zaga, tá? Todo mundo para defender e continuar com a sua postura defensiva, porque a volatilidade continua grande, o macroeconômico continua bastante preocupante e tá fácil de levar 2, 3 gols aí. Então, o produtor deve continuar cauteloso, deve continuar escolhendo bem os seus negócios, mas se tiver margem, se tiver como ele garantir a margem e ainda fazer uma estrutura em que, se o mercado subir, ele ganha, seja com participação de alta ou com proteção de baixa, eu não me lembro na minha carreira um momento que isso se justificava tanto. Se o produtor puder colocar essa tecnologia dentro da empresa dele de comercialização, é importante que o faça, porque esse é um momento propício para isso. Excelente. Peri, para a gente finalizar, quais são suas perspectivas para essa nossa nova safra? O que a gente deve ter de destaque aí e de, claro, pontos de monitoramento no radar para essa nova temporada? Muita preocupação com essa recessão, como ela chega no noticiário, se ela vai alargar, se ela vai ficar onde está, e se você ainda não vendeu uma parte do seu algodão, eu não vou dizer para você vender com prejuízo, mas se tiver dentro ali da zona de margem com alguma coisa, com uma produtividade que seja não muito exagerada, né? Então, olha, se eu produzir o que está no meu projeto, a esse preço justifica, faça 10%, faça 20%, 30%, vamos discutir quanto você faz, mas você, produtor, que realmente está esperando preços melhores para vender, acho que você deve continuar esperando, mas não totalmente aberto. Eu realmente acho que é o momento de se defender, e se tiver que fechar alguma coisa num preço que não é o que você queria, mas que justifica você aumentar a sua área e plantar no ano que vem, faça. As químicas estão sabendo disso, os vendedores de insumos estão sabendo disso, estão abertos à negociação. Então, tanto no 23, para quem está atrasado, ou no 24, para quem está começando, é o momento de sentar com o fornecedor de insumo e ser cauteloso. Vendeu o algodão, compra insumo, vendeu o insumo, compra algodão, traga essa relação de troca e deixa para ver o que vai acontecer com o preço com o saldo, e não com o que faz parte do seu custo de produção. Maravilha. Peri, sempre bom ter você com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos e principalmente pelas orientações para o produtor. Isso é o que mais vale para ele entender como se encaixar nesse contexto bastante complexo, né? O mercado de algodão tem essa característica, né, dessa complexidade da cadeia, mas com informações como essa fica tudo mais claro, esclarecido, e ele pode tomar
uma estratégia muito mais eficiente. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Obrigado em nome da StoneX. A gente está aberto para os produtores que quiserem conversar, sem nenhum compromisso, saber mais do mercado, se inteirar, entender. São decisões, como você disse, muito complicadas, são valores muito altos. É importante que o produtor esteja bem assessorado nesse momento. Sempre um prazer trabalhar com você. Até lá. Grande abraço. Obrigada, um abraço para ti também, meu amigo. Até a próxima. Conosco, então, Peri Passotti Pedro, head de algodão da StoneX, nos trazendo esse cenário, portanto, que se a gente faz um resumo dessa entrevista do Peri, é justamente esse quadro, né? O consumo cai com mais rapidez do que a oferta. Então, a gente ainda vê uma demanda cautelosa, contida, de olho nessa recessão global que deve vir. E o Peri pontua, né? Não são só as economias mais influentes, as economias mais importantes e maduras. Então, a gente está falando de Estados Unidos, China e União Europeia. A gente está falando de outras economias e da economia global de uma forma geral, crescendo menos. E essa recessão ainda, portanto, está no radar do mercado de algodão, o que faz com que haja também uma pressão que se acentua diante desse quadro de uma demanda menor, uma demanda mais contida e uma oferta quase que estável, né? Também diminuindo um pouquinho, mas não na mesma proporção, para equilibrar-se com uma demanda também menor. Então, isso está na condição. Para o produtor brasileiro, o recado ainda é o mesmo, mas muito justificado nesse momento. Como colocou o Peri, né? Nunca se justificou tanto ter uma estratégia de comercialização. Vai se proteger da baixa ou vai garantir ali a participação na alta? O importante é passar por esse momento com alguma proteção financeira, fazendo o mercado de opções ou hedge do seu algodão. O importante é fazer. O percentual disso, como vai fazer, vai se adequar a cada produtor. A StoneX é um exemplo de empresa que pode te ajudar, tantas outras Brasil afora. O importante é ter ao seu lado um profissional de confiança para fazer essas estratégias e colocá-las em prática. O que a gente já sabe é que até esse momento os negócios da safra 23 caminham mais lentamente, porque justamente de um lado os compradores estão mais reticentes, de outros os vendedores também estão assim tentando encontrar uma melhor oportunidade de negócio neste contexto. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência, Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações do mercado da soja no fechamento dessa terça-feira. Até mais! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.